Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou entregar a palavra de Deus para você. E ainda mais, a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável e nem de sua palavra viva. Aqui agora eu vou compartilhar um conteúdo bíblico que vai gerar profundas mudanças significativas em sua vida. Se sente pronto e preparado para ouvir? Esse é o momento que você tanto esperava. Fique de olho na graça de Deus. É importante que você esteja no estado adequado agora. E quanto mais você for se aproximando da palavra de Deus, a Bíblia, você se dá conta de que pode mudar aquelas áreas de sua vida e experimentar uma nova transformação. Pense mentalmente na organização interna que está acontecendo nesse momento em sua vida e ainda mais em seus níveis neurológicos, o mapa da personalidade e os seus 5 sentidos: visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Que história você está contando de sua própria história de vida? Você sabe, algumas pessoas já saíram do hall de membro de alguma igreja. Mas, se você for analisar a saída, você vai descobrir o motivo: crenças limitantes, autossabotagem. O esperançar ficou de lado e deu espaço ao desesperançar. Nesse sentido, não é toda a igreja, mas alguns. Se você é um desses, precisa cuidar de sua vida mental, emocional e espiritual e aprender a amar os irmãos da fé como Cristo deseja. Ou você vai sair do hall de membro por divina orientação ou por sua própria vontade orgulhosa. Você não pode pecar. Pense nisso. A Bíblia
diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Fique de olho na graça de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Hoje, alguns crentes vivem a inversão desses valores. Alguns crentes querem um paraíso na terra e tesouros na terra. Alguns crentes estão agarrados às coisas da terra, deste mundo hostil, por isso não aspiram às coisas do céu. É importante notar isso. Quero que você se lembre de Josué e Caleb. Eles enfrentaram as tentações do deserto e suportaram a incredulidade dos hebreus e entraram na terra prometida, porque suas mentes e corações estavam em Canaã. Eles, Josué e Caleb, sabiam que tinham uma herança em Canaã. Nosso tesouro está no céu. Nosso descanso está no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo está no céu. O céu é a nossa origem, o nosso destino. Você consegue se sentir confortável desfrutando o céu na terra? Quero saber a sua resposta. Fica de olho na graça de Deus registrada nas Sagradas Escrituras. Você pode ler a Bíblia e orar e ficar conectado todos os dias. Quanto mais você praticar, mais animado fica. Você vai se sentir incrivelmente bem lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, amando a Bíblia e conectado à oração. E se você perceber que tem tudo o que precisa na Bíblia, na oração, você vai encontrar preciosas promessas que vão mudar a sua vida. Gostou do resultado? Agora que você aprendeu isso, você vai se aprofundar mais. É fácil aprender em oração, lendo, meditando, amando e estudando as Sagradas Escrituras. Agora, se lembre do que a palavra de Deus disse a você. Você pode sentir a presença de Deus? Você gosta de sentir a presença de Deus? Deus quer falar com você. Ouça o que precisa ouvir. Sinta a chamada irresistível do Filho de Deus em sua vida, ouvindo a palavra dele. A Bíblia diz: procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja corretamente
a palavra da verdade. Até mesmo um homem do calibre espiritual de Timóteo precisava estudar e meditar com diligência na palavra de Deus. Aqui agora eu oro para que a atitude do salmista em relação às Escrituras Sagradas, a Bíblia, seja a sua. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você já leu a sua Bíblia hoje? Fique de olho na graça de Deus. O Espírito Santo protege você de falsas doutrinas, mas isso não elimina a necessidade de ouvir, estudar e manejar bem a palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo é o detector de mentiras que reside no cristão, concedendo-o discernimento para protegê-lo de falsas doutrinas. O Espírito Santo protege você do erro, mas você deve cumprir a sua responsabilidade como ouvinte da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia vai te fazer inabalável. Fique de olho na graça de Deus, a graça da vida. Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A Bíblia diz, eu acredito. A vida verdadeira onde há a graça de Deus. O mal faz com que você não acolha o bem que plantou, mas a graça de Deus faz com que você colha o que não plantou. Eu fico imaginando, quando entra em ação a graça de Deus, altera a lógica ruim e passa a controlar o processo, de modo que frutos bons nasçam mesmo onde não eram esperados. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem com a graça de Deus? A graça faz com que a sua vida seja espaço para Deus implantar alegria em você, alegria de viver. Você vai ser invadido por esta certeza quando medita nos feitos, obras, pensamentos, desígnios, desenhos, projetos e propósitos do Deus da graça. O lugar mais seguro de todo mundo para você estar é dentro do propósito de Deus. Isso é graça. Sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. A Bíblia diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Fique de olho na graça de Deus. Se você está no propósito de Deus, Deus, vai te fortalecer em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar em sua vida. Para experimentar a graça de Deus, você precisa olhar para o Deus da graça, não para o mal, embora real. Para experimentar a graça, você precisa desejá-la, tanto quanto a água para beber, o pão para comer e a casa para colher. Para experimentar a graça de Deus, você precisa mergulhar
nas páginas profundas da palavra de Deus, a Bíblia, onde vai conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quer fazer isso? Mergulhar na graça de Deus, na palavra de Deus? Agora que você aprendeu isso, você vai se aprofundar mais. Está pronto para isso? Para experimentar a graça, você precisa se inspirar com a história de pessoas alcançadas por ela e que viveram no seu compasso, o compasso da graça de Deus. Para experimentar a graça, você precisa desejar viver em sua atmosfera, sabendo que os ares das regras da lei são sufocantes. Para experimentar a graça de Deus, você precisa ficar próximo de pessoas que acreditam no poder gracioso de Deus. Pense mentalmente. A igreja deve ser este ambiente formado na graça. A Bíblia diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Fique de olho na graça de Deus. Como se sente agora? A graça é para quem quer. A fé é simplesmente a sua resposta à mensagem do amor e da graça de Deus. Você sabia? Não há dúvida que você deve viver de modo digno do amor de Deus, de modo digno de Deus. O amor de Cristo Jesus, o Filho de Deus, não é como o seu, que precisa ser alimentado com respostas. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, te amou primeiro, quando você era completamente indigno. Cristo Jesus te ama, não por sua bondade, mas por causa da bondade dele. Já pensou nisso? Você precisa ficar conectado na graça de Deus. Fique de olho na graça de Deus. Diante do nosso pecado, Cristo Jesus entra em ação, oferecendo-nos perdão completo. Ele, Cristo Jesus, não oferece perdão a quem merece, mas a quem precisa. Ele, Cristo Jesus, não envia recursos a quem merece, mas a quem carece. Ele, Cristo Jesus, não abre a porta do céu a quem merece, mas a quem deseja. Ele, Cristo Jesus, não distribui bondades a quem merece, mas a quem almeja. Isso é graça. Com a graça não se impõe, Cristo Jesus, o Filho de Deus, estende sua mão e espera que estenda a sua para receber o que você precisa. Isso é graça. E ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, insiste: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Fique de olho no som da graça de Deus. Fique de olho na graça de Deus. Quer fazer isso? Abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua mente para os recursos internos que somente o Filho de Deus pode oferecer a você.
quero saber sua resposta. Maravilhosa graça. A graça de Deus é poderosa. Não é como uma pilha que perde a validade. A graça de Deus é luminosa. Não é como o dia passageiro que a noite domina. A graça de Deus é deliciosa. Não é como um alimento que perde a qualidade. A graça de Deus é cheia de esperança, esperançosa. Não é como a saúde que uma bactéria fulmina. A graça de Deus é valiosa. Não é como o dinheiro que um golpe transforma em inutilidade. A graça de Deus é preciosa. Não é como um produto ao preço de uma aspirina. Fica de olho na graça de Deus. A graça de Deus é afetuosa. Não é como um braço que acolhe e se recolhe para deixar decepção e saudade. A graça de Deus vem do seu poder e é inesgotável. Sua vida vai mudar pela graça de Deus. Fique de olho na graça de Deus. O tempo da graça de Deus é o da eternidade e é imutável. O vigor da graça de Deus desce do céu, te alcança e é inabalável. O alimento da graça de Deus nos dá músculos que resistem ao peso da nossa humanidade. A força da graça de Deus nos faz confiar mesmo quando a doença se faz uma realidade. Fique de olho na força da graça de Deus. O poder da graça de Deus não é diminuído ou destruído, tem a marca de Deus, a marca da eternidade. O valor da graça de Deus só pode ser medido pelo que custou a vida do seu Filho Cristo Jesus, entregue na cruz para nos resgatar para a liberdade e salvação de nossas almas. Fique de olho na graça de Deus. A amizade que a graça de Deus oferece é fiel e paciente e só espera que você a queira, desejando que seja agora, para te ensinar a viver hoje e te acompanhar mesmo quando a violência escancara a sua ferocidade. Quer aqui agora experimentar a amizade com a graça de Deus em sua vida. A graça de Deus é eterna, tão eterna quanto o próprio Deus. Depois que a vida te deixar, a graça de Deus continuará com você, porque Deus nunca deixará de te amar. A graça de Deus é mesmo maravilhosa. Sim, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Efésios 1:7. Fique de olho na graça de Deus. Você vai gostar do resultado. Ouça ainda o poder da graça de Deus. A graça te pega e levanta as suas asas bem alta e você voa. A graça sempre vence. Seja gracioso em tudo. Na raiva, na tristeza, no perdão, na falta de amor, na alegria, na bondade, na grosseria, retenha a graça com você. Como se sente quando ouve essa verdade? Viver pela graça não é fazer errado achando que vai dar certo. Viver pela graça não é rejeitar a disciplina
e o mérito na vida em comunidade na igreja. Viver pela graça não é ser escravo do pecado do qual você foi liberto. Viver pela graça não é achar que não tem mais nenhuma responsabilidade. Viver pela graça não é estar livre para usar recursos indignos no momento do aperto. A graça é Deus, a graça é Deus, a graça é Deus te convidando para ir além, para ser mais na cronologia da eternidade. Viver pela graça é viver como Cristo Jesus viveu. Fique de olho na graça de Deus. A graça é Deus sorrindo, sorrindo, sorrindo em puro amor. Fique de olho na graça de Deus. Há perdão para o pecado, há esperança no vazio, há alegria no amor. Nada vai te custar, porque custou a vida do Filho de Deus, Cristo Jesus. Fique de olho na graça de Deus. Graça se nota no perfume que exala quem abraçou. Fique de olho na graça de Deus. Graça é para ser vista. Fique de olho na graça de Deus. Com a graça acolhida no coração, você pode suportar espinhos, atravessar desertos, regar jardins, reger orquestras. Perdoados, perdoamos, amados, amamos. Quer saber mais sobre a graça de Deus? Graça é doação. Mesmo que o ar esteja pesado, a graça é a atmosfera suave em que você respira. Na floresta do ressentimento e do egoísmo, a graça é a trilha que você delicadamente seleciona. Diante de tão grande graça que fui da cruz, você louva uma melodia de gratidão e ainda mais ora assim: Senhor, o que faço para que haja com a tua graça e lugar de agir com amargura, rancor e pressa, com base no que acho. Erro a toda hora, mas não aprendo. Senhor, preciso que me ensines e moderes a viver pela tua graça em Cristo Jesus. Amém. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Graça de Deus, fique de olho nela. Agora, gratidão, mudança de olhar. Quando muda o olhar, muda os resultados. Gostou do conteúdo? Você deseja entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? Esse é o momento que você tanto esperava. Só Cristo Jesus salva. Você está pronto para pedir perdão a Cristo por seus pecados? Você está pronto para receber a vida em Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua vida é mudada e transformada. Se sente pronto? Venha, venha, venha rapidamente para Jesus Cristo, a única esperança de salvação de sua alma.